Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PPGente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias, lá da Uninter. E cada vez que a gente vem aqui nesse programa, a gente fala com uma pessoa legal, bacana, divertida, interessante, para falar sobre educação e tecnologias. E hoje estamos aqui com Armando Kolbe, o cara que me diz qual computador comprar. Entre outras coisas. Bem nessa linha, né, professor Rodrigo? Bem nessa linha. Gosta um pouquinho de tecnologia, gosta um pouquinho de educação e consegue fazer um mix legal dessa condição. E conhece pessoas super legais também, como o professor Rodrigo ali, como diversos outros professores do programa, né? E outros alunos também, né, professor? Claro, e alunos claro, que estão claro. diretamente ligados ao programa. Então é muito bacana você poder estar exatamente nesse meio. Sem falar que eu devo a minha aula na pandemia, você lembra porque pifou meu computador? Pifou teu computador e eu fui Você- lá no seu sobradinho... No sobrado levar um pendrive, com Windows, né? Isso, para instalar um Windows Pra instalar lá o direto Windows no de seu volta. computador, né? não Senão eu foi teria só- ficado sem. O senhor não foi o único privilegiado nessa condição, não, viu? Diversos Uma galera. colegas acabaram pedindo os meus préstimos também, né? Que eles sabem que a gente entende um pouquinho de tecnologia e sempre acabam pedindo um helpzinho daí, né? Lógico. E daí a gente pede o help, né? Mas, ai, pelo amor de Deus, Armando! Quebrou tudo! Sabe aquele desespero? Quebrou tudo! E até na época que eu trabalhava trabalhando no Nitro, na minha própria empresa, eu até falava para os meus clientes que tinha que colocar uma fotografiazinha minha Isso. do lado do computador, que daí o computador não estragava. Daí, né? Porque sempre quando eles falam assim, você saiu daqui e estragou. Daí eles chegavam e iam lá, era normalmente aquela pecinha que ficava entre o teclado Isso, e a ETC, cadeira né? que realmente tem o problema. Entre o né? teclado e a cadeira, né? É. Então, eu tinha um colega, quando eu trabalhava numa outra empresa, nossa, no século passado, que pifava o negócio, ele chegava perto e voltava a funcionar. Daí, pô, como que voltou a funcionar ele? Presença de Anitta. Lembra que tinha aquele seriado e Sim, tal? sim, sim. Aí era bem perto do seriado, acho que o seriado deve ser de 95, 96. 95. É, por aí. Daí ele chegava, presença de Anitta. Olha só que bacana. Era uma boa colocação, inclusive, né? Que ele conseguiu fazer uma junção do próprio seriado com a presença dele também, né? Pois é. E ele não estava errado, não. sabe? Não, porque funciona... Tem uma outra sketch do in-front e out-front. Como o computador funciona. Tem um modo in-front, no qual ele funciona. Você vira pro lado, Vira pro é o lado, modo pode out-front, funcionar. ele pifa. Tá, e também tem aquela questão, né? Isso que eu vou falar não foi o professor Armando que falou, hein? Que tem a diferença do hardware e do software. Ah, qual que é? Tá? Acontece o seguinte, o hardware é aquilo que você chuta, o software é aquilo que você xinga. Exato. Tá? Então, eu descobri isso a duras penas, professor. Claro. Tá? Aliás, começa a entrevista desse jeito. Sabe que a entrevista aqui é sobre você, né? Sobre Isso. a minha pessoa, então? Sobre a sua pessoa. Porque qual que é o ponto, cara? Quando você tem um monte de alunos. Sim. E eles acham que você nasceu pronto. Mais ou menos. Né? Uhum. Que um belo dia você acordou e já era Armando Kolbe, o cara que sabe tudo de tecnologia, que já é doutor, e o escambau. E não é assim. Passou por um monte de perrengue. Como que foram esses perrengues? Vamos dizer assim, do ensino médio, não sei, antes do ensino médio, depois do ensino médio, até você terminar o teu doutorado. Como que é essa tua trajetória? Essa parte é legal. Uau! É uma trajetória Sim. meio interessante e bem vamos dizer Ampla. assim, disruptiva em muitos aspectos, porque primeiro quando eu era jovem, pequenininho, no ensino médio, tudo, eu queria ser médico. Tá. Tá, essa foi a primeira situação. Depois, quando eu vi as primeiras questões de sangue diretamente, ali de acidentes, tudo, eu desisti. Não, olha, tudo bem, isso faz parte, né? Mais tarde, eu acabei entrando no Colégio Estadual do Paraná para ser técnico em edificações. Eu sou técnico em edificações, passei no concurso. Não, Aí, no nessa Colégio mesma época, Estadual? comecei Não era no Colégio Estadual do Cefet? Paraná. Não do Cefet. Inclusive, nós fazíamos concursos de competições contra o Cefet. Contra o Cefet. Ah, que legal, eu não sabia que tinha era lá. uma questão bem interessante. Isso foi, em 1978, eu terminei o meu, vou dizer assim, científico, que a gente chamava Sim, ali, sim. né? E daí eu fui atrás de fazer vestibular. Tá. Tá? E nessa época, já antes, eu trabalho desde os 7 anos, olha que interessante, né? Eu acompanhava meu pai. Nós tínhamos o Estúdio Filatélico Paranaense, que nós vendíamos que legal. selos e moedas para coleção. Putz, isso é muito legal, hein? Então, para desenhar, assim, fazer uma análise geral de tudo, como que tudo vai influenciando, como chega, de repente, nessa condição do nascer pronto que o professor Pois é. Rodrigo estava falando. Nessa mesma época, o meu falecido irmão, o Edson,
ele começou a brincar com cursos de correspondência e começou a fazer um curso de serigrafia. Tá? Só que ele não deu sequência. Ele falou, faça esse curso aqui para você completar. E eu acabei me especializando em serigrafia e também me especializando em artes gráficas. Claro. Em todo sentido, trabalhando com gráficas e tudo mais. Só que nesse meio tempo também, como eu já ainda trabalhava com selos moedas, eu precisava fazer um controle de estoque. E esse mesmo meu falecido irmão me passou um computador, um TK-95, com a assombrosa memória de 8K. E provavelmente uma fita cassete. Fita cassete para gravar ali. Mas só que daí o que acontecia? Ele também me vendeu junto um rádio do Paraguai, que tinha o rádio, o gravadorzinho e a televisãozinha, que servia de monitor. Claro. Então eu liguei tudo isso direitinho. O rádio servia de monitor? Já vinha com monitor na época, já era uma coisa bacana. Não, mas é que eu me lembro do meu avô tinha um desses, mas não tinha nem... Que eu me lembro, não tinha nenhuma entrada. Não, mas esse era completinho. Era um completinho, um monitorzinho de 3 polegadas. Tá? E começava a programar ali. Comecei a aprender a programar, mexendo ali, gravava na fitinha, ficava super faceiro e tudo mais. Daí, passado 30 dias, mais ou menos, eu queria me mostrar, que eu já tinha aprendido a programar, autodidata, aquela coisa. Montei uns programinhas lá em Assembler, para fazer umas comunicações diretas. E o que aconteceu? Não leu a bendita da fita. Por quê? A fita não tem uma velocidade constante. E tudo que é digital precisa de uma velocidade constante. E automaticamente fiquei com tanta raiva que você chutou. Que eu peguei e chutei o computador. Aí eu descobri a diferença do hardware e do software. Só que o meu falecido irmão, ele era eletrotécnico. E ele me xingou. Ele falou assim, você é um idiota. Sim. Eu falei, mas como assim, idiota? Esse negócio não funciona. Daí ele falou assim, cara, isso aqui é uma máquina. Você deu um chute numa máquina que não pode responder para você? Você vai perder para a máquina? Ai, cara, esse negócio de perder para a máquina tem diversas situações também. De perder para alguma coisa, eu não sou muito de perder, não. Daí ele me ensinou, como ele é eletrotécnico, a rebobinar, inclusive, a fonte, que estourou a fonte. Eu tenho até hoje esse meu computadorzinho, só para você ter uma ideia. Tá? Nós fizemos uma fonte externa depois, porque era toda com caixinha de plástico, quebrei a caixinha de plástico, né? Então, nossa, a ideia, tive que remontar o computador, ele me ensinou a soldar, e eu comecei a mexer com conserto de computadores. A partir daquele momento eu fiquei interessado e comecei a mexer com o computador. Cara, eu praticava handball, cuidava da empresa, e nesse inteirinho eu estava começando, acabou virando, o Estúdio Filatélica acabou virando um centro de tecnologia de Curitiba. Diversas pessoas começaram a frequentar o Estúdio Filatélico Paranaense. Mas daí não por causa da filatelia, sim por causa... E mais por causa da parte de tecnologia, porque eu tinha os últimos equipamentos, tinha scanners de última geração, impressoras de última geração também, para a época, que eram com esfera. Fonte. Ah, tá. Era com esfera, calma, com esfera. E daí chega um cara lá em casa, eu vendia selos tudo, tinha cartões postais também para pegar, para mandar correspondência, tinha um posto de venda de produtos, um PVP dos Correios para fazer entrega de correspondência também. E chega um cara lá em casa, de bermuda, barbudo, chinelão, havaiana, assim, naquela época a havaiana não era tão famosa como hoje. E ele olha para mim, olha ali, pô, cara, você tem uma impressora? Você pode me emprestar a tua impressora? Tem que fazer um trabalho para um amigo? Eu emprestei. Ele saiu com a impressora debaixo do braço, tinha pago $3.500 na impressora. Nossa. Tá. Minha esposa olhou para mim e falou assim... Você tem certeza? Dinho, o que você fez? Dinho, meu apelido é Armandinho, meu pai era Armando também. O que você fez? Se impressou o cara? Sim, impressei. Sabe onde ele mora? Não. Sabe quem que ele é? Não. E como que você entregou? Não, eu resolvi entregar. Cara, depois eu acabei caindo na real. Eu falei, nossa, que besteira que eu fiz, né? Passado 15 dias, volta lá o professor Hamilton Pereira da Silva com a impressora tudo mais. O que aconteceu? Ele precisava imprimir um trabalho para ser apresentado na Suíça, sabe de quem? Wilson Pickler. Ah, claro. Tá? Logicamente, na época, era só um aluno de física como o Hamilton. Eles eram colega do Cefet. E nessa, o Pickler também acabou frequentando o estúdio e tudo mais, e fazendo uso dessa tecnologia. Daí também um dia o Pickler chega lá em casa e fala assim, Armando, preciso fazer uma aula de arte. Daí eu já tinha a impressora RIMA de 70 colunas e para imprimir etiquetas e tudo mais. E ele falou assim, pô, Armando, eu estou precisando fazer uma mala direta aí. Sim. Só que eu vou te pagar depois. Pode ser? Eu falei, não sei problema nenhum. Ele pegou e imprimiu a primeira mala direta dele e começou a mandar correspondência.
Daí também depois ele passou 30 dias, ele voltou lá, pagou a coisa, ele pediu, pô, vou fazer outra, legal, tudo mais. Nesse, vai ver assim, em 1991, ele também pediu para eu prestar a sala do estúdio ali, porque ele não tinha local, ele morava no apartamentozinho com o Raulzinho. Ele pediu um local para fundar o primeiro instituto dele, 1991. Sim. Antes da... e tudo mais. Antes da internet, né? Hein? Porque a internet começa em 95. 95, exatamente. E hoje esse instituto é o IBGP, Instituto IBGPEX da Uninter. Tá, esse também é uma história. E onde que está toda essa parte de tecnologia? Eu acabei precisando trabalhar com programação. Tá? Que daí, quando você vai mexendo com computadores, arrumando computadores, as pessoas começaram a trazer computador lá em casa. Claro. Cara, e era de monte, não eram poucos computadores, não. Formatação de HD com debug C 2.800 para você pegar e formatar ele fisicamente. Sim. E marcar as trilhas com defeito, que todos os HDs vinham com defeito, você tinha que marcar a trilha com defeito para não passar ali, lá, para não passar por ali. Arrumar monitores, CPUs, tudo mais, você tinha que fazer tudo. Nossa, arrumar monitor, eu lembro que você precisava ter um espectrograma. Espectrograma, exatamente, para fazer todo esse processo. A gente tinha tudo. Então era um centro de tecnologia. Eu fazia a diagramação, montava a lista telefônica, fazia impressão em policromia para serigrafia. Eu tinha uma impressora A3 a laser. Caramba. Que imprimia em Não, mas isso pós-script. até hoje é caro. Então, até hoje é caro. Essa impressora eu ganhei de um grande amigo meu, falecido. Tá? Ele era dono da Guiapar Editora de listas telefônicas na época, era Amis dos Santos. Como eu fiz um monte de trabalho para ele, assim, ele se sentiu, vamos dizer assim, não na obrigação, mas ele falou, cara, vou te dar um presente. Ele me deu essa impressora laser. Você se sentiu grato? Era o preço de um carro na época. Pois é? Tá? Até ele hoje me deu é essa muito impressora caro. de presente. Cara, porque você já tinha feito um monte de coisa para ele, porque eu sou meio assim, posso dizer assim, bonachão em algumas coisas, sabe? Eu vou lá e faço porque eu vejo que as pessoas precisam, como eu sei fazer, eu faço, né? E as pessoas vão respondendo. Agora, recentemente, eu ganhei a honraria de ser um membro benemérito do Centro de Letras do Paraná. Olha que massa. Olha só, então, por causa também dos trabalhos que eu executei para o Centro de Letras. E eu já atendi diversas instituições, como a Soroptimistas, também, que é tipo de um Lions feminino, fazendo assim, uma analogia, né? Também já atendi muitas vezes o pessoal do Lions, também de diversas regiões. E tudo isso com as tecnologias. E daí um dia chega o professor Hamilton, que ele tinha brigado uma vez com o Pickler. Tá? Como eram super amigos, eles acabavam brigando de uma maneira muito simples. Eu tinha passado num concurso de agente penitenciário. Você? Eu. Tá. Era uma quarta-feira. Eu, na segunda-feira, iria me apresentar para exame médico para assumir o cargo de agente penitenciário. Ia ganhar 3 mil por mês. Isso era bastante dinheiro na época ou não? Era bastante. Vamos fazer uma comparação hoje, seria equivalente a uns 7, 8 mil por mês. Tá. Era um bom salário. E daí chega o Hamilton com a Cláudia, que era na época a namorada dele. E aí chegou assim, pô, irmão, que a gente tinha sido sócio, inclusive. O Hamilton trabalhou comigo na parte da gráfica, tudo, programação, ele me ensinou a programar, me vendeu o primeiro computador, PC XT, sem HD, sem nada. Foi $1.000, só a caixinha do PC XT ali, com 1 mega de memória. Com monitor de fósforo verde ainda. Não tinha nem monitor ainda. Eu tive que comprar um monitor depois e o mouse também depois. Eu comprei um monitor, o mouse, e aí veio com um porta-disquete de 720K. 720, não era nem 1.44 e um de 360. Era um disquete grande e um disquete... É que o primeiro computador que eu... Não o primeiro que eu usei foi o TK-85. TK-85, não. O TK-85 era mais moderno, né? Que eu usei profissionalmente, ele não tinha mouse ainda. Não existia. Não, o mouse foi depois elaborado pela Xerox. Eu comprei meu primeiro mouse, ele custou $150 o primeiro mouse. $150. Antes do PC XT, eu tive um TRS-80. Tá? Esse velho. E daí era da Radio Shack. Esse computador Mas ele era profissional. CP500. Mas ele era profissional, porque o CP500 era para qualquer um. Então, exatamente. Isso. Tá, e daí eu utilizava ele para começar ali a trabalhar com planilhas, Supercalc, tudo mais. Nossa, só no planilha. Tinha o Banner Mania também. Banner Mania também. Fazia. Não, o Banner você fazia impressão na impressora matricial. Isso, banners, assim, nossa, fazia de uma maneira bem bacana. E nessa história do banner aí também, eu encontrei apareceu um outro grande amigo
Assim do nada, sabe? As pessoas de vez em quando aparecem na vida assim, do nada, né? Que foi o Wesley Ames, ele era pastor da igreja presbiteriana, um cara que fala 6 idiomas, fala 7 idiomas, escreve em 6. Ele foi gerente do Citibank nos Estados Unidos. E daí o cara chega lá em casa com uma caixinha com uns 12 disquetes de um programa parecido com o Banner, ali, só que era o mais completo que tinha, era o Print Shop da época. Sim. E me deu o disquete de presente, custava $500. O software na época ele me deu de presente. Assim, do nada, acabou fazendo amizade. São coisas muito bacanas que acontecem na vida da gente, né? E aí você vai mexendo com imagens, vai aprendendo a mexer com policromia, com questões de RGB, com questão de cores, vai trabalhando com serigrafia, vai mexendo com tudo. E tudo isso acabou confluindo para essa condição. E eu estava aí naquela história de ser agente penitenciário, daí o professor Hamilton me convidou para trabalhar com ele, que ele estava com uma ideia de trabalhar na Uninter, no caso ali. Que não era o Uninter ainda, não né? Era o Uninter, era Facinter, não. A Fatec, a Facinter e o BPEX. E ele falou assim, ó, você vai trabalhar comigo. Lá que eu preciso que você faça edição de vídeos com Adobe Premiere, que eu sabia mexer com Adobe Premiere, eu sempre gostei de aprender a mexer com diversos softwares. E eu tô com a ideia de fazer uma edição para colocar para o pessoal, não tinha internet nem nada na época ali, né? Já estava começando a internet naquela época ali, em 2005, a gente já usava bastante a internet. 2005 que em 95 começa, em 2000 estoura a bolha. Isso, aquela história. E daí eu acabei, ele me ofereceu R$1.250 por mês, que era o salário que davam na época. Eu ia ganhar 3 mil, e daí me ofereceu do 1.250. Daí eu cheguei para minha esposa e falei, e daí? Mas o nível de periculosidade é diferente. Mas olha que interessante, né? Ela falou assim, pô, o Hamilton, quase irmão teu, vocês foram sócios e tudo mais. E ela falou assim, pô, esse negócio da gente penitenciário, né? Não é uma coisa assim muito segura. Daí eu falei assim, quer saber de uma coisa? O dinheiro não é tudo que move a gente, que move na vida da gente, né? Então daí eu acabei optando por trabalhar com o seu amigo. Com os amigos, exatamente. Eu fui dar uma força para o meu amigo, que ele precisava da minha ajuda, e eu fui dar ajuda para ele. Tanto é que quando eu entrei na Uninter, ele foi tirar um sarrinho do Pickler. Que daí ele pegou e me levou na sala do Pickler e falou, Pickler, olha quem que eu trouxe aqui. Eu falei, pô, Armando, tudo bem, como é que tá você? Esse é meu novo funcionário. Ele falou, pô, cara, por que você não falou que você queria trabalhar aqui? Eu falei, não falei que eu queria trabalhar aqui. Eu nunca falei. eu tava em casa, quietinho. Tá? Certo? Eu vim aqui porque o Hamilton me convidou para trabalhar. Pô, cara, seja muito bem-vindo, aquela história toda ali, né? Porque, inclusive, nesse interim, de 1991 até 2005, eu trabalhava com diversas outras empresas, fazia distribuição. Eu tive mais de 600 pessoas trabalhando comigo, Rodrigo. Caramba! No total, assim. E pergunta para mim quantas pessoas que entraram com ação contra mim? Zero, provavelmente. Zero. Nenhuma pessoa entrou com ação contra mim, porque eu sempre tratava... Claro. As pessoas entram com ação... Como deve ser feita, 99% por raiva. Sim. Enormemente. E graças a Deus sempre foi bem. E eu sempre pagava bem para as pessoas, pagava em dia, tudo mais certinho. Como inclusive a própria Uninter faz, né? Essa é uma das grandes vantagens que a Uninter tem, que ninguém olha, às vezes. Paga certinho. Instituição privada, né? Às vezes paga um dia antes. Exatamente. A gente fica feliz. Então tem essas vantagens também. E nessa história toda ali, eu acabei. Só que tinha um detalhe. Você não tinha graduação. graduação. Tanto o Pickler, com o Luciano, como o Hamilton chegaram para mim e me deram uma dura. Você não tinha graduação. Você vai trabalhar numa instituição de ensino. Só que não tá, você tem que voltar a estudar. Claro. Rodrigo. O negócio é o seguinte, imagine, trabalhando de manhã à tarde, no Uninter, estudando à noite na Facinter, que eu estava fazendo administração com ênfase em análise de sistemas. Sim. Na época, o orientador era o professor Luciano Frontino de Medeiros. Que beleza. Tá? E cuidando da minha empresa de madrugada. Vixe. Eu chegava todos os dias de manhã... Mas você era jovem, né? Jovem agora. Tiradentes ali. E falava, Milton, vou desistir. Ele falou, não vai desistir. Não vai desistir. Eu acabei foram 4 anos e meio, eu acabei terminando o curso de administração. Daí, quando terminei o curso de administração, entrou uma outra pessoa nesse interim. Tá? Que nesse interim todo acabou entrando o professor Moser. Sim, sim. Figuraça, que ele tinha um pessoal que cuidava dos computadores dele e sempre deixavam com algum probleminha para depois. Ele gastava uma fortuna, chegou a pagar praticamente o computador inteiro para um técnico com os consertos que ele pagava. Puta. E daí o Hamilton me apresentou para ele e acabei arrumando o computador dele, nunca mais deu problema.
Tá? E somos, graças a Deus, amigos até hoje. O professor Rodrigo também conhece muito bem a figura. Ele foi a primeira pessoa, foi quem inaugurou esse programa, foi o Moser. Então. E eu fiz questão que fosse ele. É uma figura, assim, fantástica. E ele dá aula comigo, sabe que toda sexta-feira ele ainda dá aula comigo, aos 92 anos. Exatamente. E ontem nós íamos fazer uma rádio web, só que deu problema na comunicação dele, nós vamos fazer semana que vem, eu e o professor Guilherme vamos participar com ele, uma rádio web. Sim, é sempre legal. Direto, às quarta-feiras. O problema é que a gente tem reunião às quartas. Isso, então. E daí, com essa história toda, acabei voltando a estudar. Daí também apareceu uma outra figurinha, que o professor Rodrigo também deve ter conhecido, que foi a professora Onilza. Sim. A professora Onilza, gente, é uma pessoa fantástica, uma pessoa extremamente inteligente. A primeira coisa que ela perguntava para você, qual que era a formação. Na época que ela me conheceu, eu não tinha nem a graduação terminada ainda. Uhum. E eu tinha lançado o primeiro AVA da Uninter, eu sou pai do AVA, né? Sim. E ela falou para mim assim, eu quero que você me explique como é que funciona o AVA. Só que eu não quero no computador, quero que você me explique no quadro verde. Uia. Tá? Eu estava no segundo ano da graduação, e daí lá no Tiradentes, embaixo da escadaria lá, tinha um quadro verde ali, e daí eu comecei a explicar para ela direitinho assim. Nossa! Foi a primeira vez que alguém conseguiu me explicar como é que funciona esse sistema. E você mostrou com uma clareza que agora eu estou entendendo tudo direitinho. Você deveria ser professor. Sim. Tá, isso ficou gravado ali no segundo ano de administração. Terminei o curso de administração, ela falou assim, vai fazer pós-graduação. Tá, eu tinha que fazer pós-graduação por causa que tinha aquele esquema de... Inclusive, ajudei a montar o próprio curso de pós em AD em tutoria. Em tutoria. Tá? E acabei fazendo o curso também e acabei minha pós-graduação. E nesse inteirinho, junto com o professor Moser, nós criamos o famoso Hyper iBook. Sim, lembramos. Então, o Hyper iBook era uma tecnologia que mais tarde a própria Apple acabou lançando o Flipbook e tudo mais, mas naquela época nós tínhamos feito com e foi uma ferramenta que ajudou muito, inclusive, na avaliação do MEC. Eu me lembro, mais ou menos. Porque acabou brilhando nos olhos dos avaliadores ali, né? E foi uma coisa muito bacana. E logo depois disso, daí a professora Nilson falou assim, você tem que pegar e fazer o mestrado. Tá bom, vamos fazer o mestrado. Daí eu acabei fazendo a seleção para o TFPR e para a UFSC, de mestrado. Na época também trabalhava conosco o professor Neri dos Santos. Sim. E eu tive a felicidade de passar tanto o TFPR quanto na UFSC. E daí o professor Neri falou para mim assim, eu falei para ele, perguntei para ele, professor, o que eu faço, né? Ele falou assim, Armando, o negócio é o seguinte, para você sair do teu quadrado, tá, que eu sou muito pragmático, você vai... No TFPR. No TFPR. É. Eu falei assim, tá, e daí? Não, mas o doutorado eu quero que você faça conosco lá na UFSC. Sim. Tá, já estava me preparando para o doutorado, veja, já não tinha nem começado a mestrado. Aí você fazia lá no PPGTE, né? No mesmo que eu fiz. O que aconteceu, Rodrigo? Eu fui fazer o tal do mestrado. E eu buguei. Uhum. Eu sei exatamente aonde. Tá? Exatamente. Então, que é o que eu vou passar para meus alunos agora no próximo semestre. Então, essa condição de bugada, porque eu sou pragmático por natureza. Certo? Cartesiano. Isso. Então, sempre 0,1, aquela história toda. E daí eu vi que o negócio não é bem assim. Isso. E graças ao meu querido orientador, professor Irivelto dos Santos, pessoa fantástica, ali, também eu tive que fazer o processo seletivo 2 vezes na UTFPR, depois que eu fiquei sabendo disso, professor. O primeiro, a professora Nilson pediu para conhecer ele. Eu já conhecia ele, que ele tinha sido técnico de basquete na época que jogava handebol no colégio estadual. E nos jogos universitários a gente se encontrava juntos também, representando o Paraná, né? Ele como técnico e eu como atleta. E daí ele chegou assim, o que você quer aqui, Armando? Isso. Bem assim, ele chegou para mim assim, ele falou assim, eu quero saber como que eu faço para entrar, o que tem que fazer, tudo mais, qual que é o processo, o que tem que fazer. Você faz assim. Porque se você viesse com aquela história de querer entrar no mestrado porque me conhece, eu te dava um pé na bunda. Eu falei, não quero, eu quero entrar pelo processo legal. Tudo bem, daí eu passei no processo seletivo e tudo mais, só que naquele ano ele não tinha mais vaga para orientando. Ah, sim. Tá? Daí eu passei tudo, fiz a disciplina isolada, todo feliz pensando que já entrava direto no mestrado. Ele falou, tem que fazer tudo de novo. Tive que passar de novo no processo seletivo para pegar e terminar o meu mestrado. Que ano porque eu entrei no meu em 2008. Você entrou o quê? 2010? 12? 2012. 2010, não, 2010. Foi 2010, 2011 ali que eu entrei.
E acabei tendo que fazer 2 processos seletivos, 2 bancas de avaliação, 2 projetos, tudo ali para pegar entrar no... Aí você começa a primeira aula com Gilson Queluz. Isso. Né? Primeira Figuraça. aula já... Não, gente finíssima. Né? Aquele marido da Marilda que foi Sim, minha sim, orientadora, sim. né? Perfeito. E o Gilson, na primeira aula, a tecnologia não é neutra. A tecnologia não resolve nada. Ela traz mais problemas do que Soluções. soluções. Aí você fala... Eita! Perfeito. E depois do bug, fiquei 3 meses, professor Rodrigo, Perdido, né? sem saber o que fazer, sem poder produzir nada. É. E daí eu pedi ajuda para o Hamilton, para o Luciano e para o professor Benhur. Os 3 falaram, não, tranquilo. Sabemos da tua competência. Nesse meio de campo ali, me fizeram oferta de outra instituição. Para ir trabalhar em Para outros. trabalhar em outra instituição. Ganhando o dobro do que eu ganhava na Uninter. Daí eu fui conversar com o nosso querido diretor na época, que era o professor Edmilson Pickler, irmão Sim. do Wilson. Uhum. Daí ele falou assim, Armando, ó, não temos como cobrir essa oferta. Estava exatamente nessa época de saneamento e tudo mais. Uhum. E ele chegou e falou assim, só que vamos fazer o seguinte, o resto do teu curso de graduação você pode fazer sem, que nós temos todo funcionário da Uninter tem desconto, tem bolsa no seu estudo. Ele falou, não, você não vai precisar pagar nada e aos pouquinhos nós vamos melhorando o teu salário. Daí vai eu de novo conversar com minha esposa, né? O que eu faço, né? Daí foi bacana que ela falou assim, ó, dinheiro já vimos que a gente vai atrás, consegue tudo mais. E você tem certeza que vai continuar nesse concorrente? Ou eles só estão querendo contratar você para, de repente, utilizar teus conhecimentos e jogar para fora? Daí eu falei assim, você tem razão. Daí eu fui direto lá com eles, conversar com o pessoal lá. Falei assim, ó, que eu não aceitava, assim. Pô, cara, e se eu te oferecer isso aí é o dobro e meio? Cara, foi difícil. Difícil. Mas daí o que eu falei para ele assim, ó, infelizmente, eu já Me defini que eu ia ficar lá no meio. Mas era por isso que eu queria te contratar, ele falou assim. Porque você é um cara de palavra. Justo. Aí eu falei assim, ó, você me desculpe, agradeço mesmo a oferta, pô, você ser valorizado Claro, nessa condição financeira, assim, tudo mais, é sinal... E ajuda o ego também, né? Deu ego, né? E só que eu optei de novo pela condição de atender um projeto que eu acreditava. Sim. Mas é que você fez... Nesse período você estava fazendo Claro Online, não estava? Sim. Definindo o que Montando era. o ambiente virtual. Mas não era por causa disso que eles queriam me contratar. Eles queriam me contratar por causa do ambiente de webcam que eu tinha montado, que até foi bacana essa situação, que quando eu entrei na Uninter, tinha o Rafael Canali, que trabalhava no estúdios... Sim, eu conheci o Rafael. Então, gente fina. O Canali, ele infelizmente depois foi para o Canadá, acabou descobrindo que tinha câncer, voltou, acabou falecendo. Isso. Aqui em Curitiba. Ele chegou para mim e falou assim, Armando, você que está mexendo com vídeos e tudo mais, que eu mexia com a Adobe Premiere, cara, os caras do TI estão tentando, não sei quanto tempo aí, fazer uma webconferência e não estão conseguindo. Você não quer dar uma estudadinha nisso? Eu sempre tive esse espírito de pesquisador, antes de ser professor mesmo, e acabei descobrindo como fazer. Daí eu cheguei para o professor mesmo e falei assim, cara, compra para nós 2 webcams, tá? Que eu vou deixar uma com o Rafa aqui e eu vou levar uma aqui em casa, aqui nas Mercedes ali, para fazer o teste. Daí ele pegou e fez. Nós fizemos o teste e funcionou. Eu me lembro até hoje, eu não vou usar... Aquela webcam redondinha, assim? Era redondinha, pequenininha. Eu não vou falar o termo que ele falou, mas é... Estamos em horário termo, assim, nobre. um termo bem chulo, mas, pô, você conseguiu, sabe? Tipo assim, você conseguiu. O Canalha era uma figuraça e tanto. E essa tecnologia, ela promoveu defesa de monografia à distância na época. Claro. Tá? E promoveu também a visualização de formatura à distância, que nós fazíamos formatura nos estúdios à distância, com fotografia dos alunos, e alguns polos, de vez em quando tinha webcam, eu conseguia trazer as imagens, o polo para filmar ali, assim, então gerava uma emoção. Teve uma cena bem interessante, que o Pickler estava participando de uma dessas apresentações, tudo ali na banca, como apresentando a Uninter, tudo ali, e ele falou, vamos quebrar o protocolo. Hamilton e Armando, eu tenho que dar os parabéns para vocês, que vocês conseguiram fazer uma coisa fantástica. Tá? Que eu nunca pensei que nós teríamos essa possibilidade de fazer. Porque na época nós não tínhamos a tecnologia que tem hoje, que se faz videoconferência à vontade. Né? E o pessoal queria que eu montasse essa ferramenta sistema lá. E daí eu acabei, né, optando de não desenvolver para eles. Né? E depois veio o doutorado.
Que daí o doutorado foi um outro desafio. Porra. Por quê? O mestrado, eu fui fazer um mestrado, eu queria saber como que os professores de um curso de pedagogia queriam ensinar tecnologia para os seus alunos se eles mesmos não sabiam usar tecnologia. Sim, sim. Essa era a minha questão de mestrado. Tudo bem, eu podia ter seguido para o meu doutorado nessa mesma linha. Mas não. Ah, não, mas daí se seguir... Tem um comichão, né? Não, mas qual que é o problema? O não veio por causa de uma provocação. É. Porque na época eu conhecia o Kinect. Kinect Sim, era aquele sim, sim, aparelhinho sim. da Microsoft que você podia dançar No na frente. Xbox E tal, como né? eu ministrava aulas tanto no presencial como nos vídeos ali, nas videoaulas, tinha intérprete de Libras. Aham. E daí eu fiquei imaginando uma cena bem interessante de ver uma criancinha na frente de um Kinect, fazendo os movimentos, aprendendo a interpretar em Libras para conversar com seu amiguinho surdo. Claro. Tá, então era uma ideia assim, meio louquinha. Tudo. E daí eu cheguei para uma determinada pessoa que mexe com essas pessoas com necessidades, e ela falou assim que era impossível. Ah, daí ferrou, né? Professor Rodrigo, Não. esse negócio de dizer que é impossível dá uma mexida assim no ego da gente muito forte, sabe? É. Ah, E é eu- difícil, eu entendo. É impossível. Não, mas falou impossível. Daí o Luciano, que foi o meu co-orientador do meu doutorado, Luciano Frontino Medeiros, ele falou assim, Armando, é impossível até que alguém vá lá e faça. É lógico. Tá, então, foi difícil pra caramba, professor. Tá, eu não cheguei ainda a executar o plano do Kinect, porque eu fui primeiro trabalhar com a questão de como trabalhar para auxiliar os surdos com uma espécie de um dicionário para eles, usando tecnologia, usando inteligência artificial, Sim. para fazer a contextualização, para, inclusive, dar uma proposta de glosa para eles. A glosa é o português em Libras. Isso. É algo mais ou menos o seguinte, a gente fala assim, eu vou para casa. O surdo não entende assim, ele entende casa, vou. Aham. Tá, então a glosa é isso. Então a proposta, o sistema ele gera uma proposta de glosa e o surdo pode criar o sinal a partir daquilo, principalmente para termos tecnológicos. Claro. Porque qual que é o grande vilão dessa história toda? Eu uso como exemplo o anjo. Quando a gente fala em anjo, o primeiro sinal que os surdos faziam é o anjo angelical. Tá. Tá? E quando você fala em tipo de anjo investidor, é diferente. Sim. Tá? Então não é o mesmo anjo angelical. E só estavam usando o sinal de anjo angélico. E daí, conversando com a professora Rafa, né, a nossa querida professora Rafa, mestre. Dei aula para ela É também. isso, exatamente. Eu Professora dei Rafa, uma aula para pessoa ela e foi genial. Pessoal, pensa numa pessoa assim, gente fina pra caramba. Não, genial. É espetacular. Eu adoro a professora Rafa. E eu fui explicando para ela a situação, ela embarcou na ideia e ela me criou um sinal novo, que seria o investidor, o aplicador. Aham. Então, daí, com essa situação, ele foi criando essa estrutura. Eu quero, depois que der uma acalmada, ainda agora que nós estamos com essa questão do marco regulatório, tem muita coisa para mudar, mas quando der uma acalmada na poeira, assim, baixar um pouco a poeira, eu quero trabalhar, não com o Kinect mais agora eu quero trabalhar com o Kinect nem celular. existe mais, né? Ou Não, existe? ainda? existe, mas é muito caro, não vale a pena. Mas eu quero trabalhar com o próprio celular, o dispositivo móvel, e fazer com que, de repente, a criança possa fazer os movimentos aqui e conversar com o seu próprio coleguinha. Eu acabei de... Uma aluna minha acabou de virar mestre, a Juliana, ela veio aqui também. E ela fez um tipo de prova para pessoas surdas e cegas Olha ao só. mesmo tempo. É dificílimo. Isso aí, inclusive, é Nossa. difícil. Imagine vocês, pessoal. Você já não ouvir é um problema. Você não ouvir e não ver, pensa Ao bem. mesmo tempo. Sim, o trabalho dessa menina é espetacular. Ah, e daí depois foi uma mulher lá, uma pessoa, né? Na verdade, ela não era... Que ela tem essa condição. Ela é surda de nascença, porque existe uma doença, esqueci o nome agora, que a pessoa nasce surda e aos poucos o campo de visão vai Vai diminuindo. perder o menino. Então ela tava com um mínimo de campo de visão, mas nada, assim, via uns Glaucoma da vida. vultos. Não é que tem outro nome, né? Não é Sim, glaucoma. mas é algo Mas do tipo sentido. ali. E ela foi lá, cara, foi na banca. Putz, foi bonito. Foi muito bonito. Que espetáculo, né, cara? Que daí, A assim, gente fica tava muito emocionado com isso. a Juliana... Eu também. A Juliana apresentando o projeto, tinha uma intérprete só para essa mulher e um intérprete de Libras físico. Físico para encostar na mão Ele ficava sim. encostando na mão dela, porque ela não enxergava. E, assim, essa mulher, ela ficou tão feliz, cara, com uma prova feita para ela. Foi bonito, hein? Olha, e quantos projetos bacanas que existem desse jeito assim, professor? Não, sensacional. Só que, infelizmente, alguns acabam ficando só nas prateleiras. Fica numa Essa gaveta, é uma das minhas maiores críticas com a questão da área acadêmica, professor. Sim. Tá? O professor Rodrigo já me conhece, sabe que eu critico, porque todos os projetos que eu fiz,
eles foram colocados em prática. Claro, não, mas tem que ser. Tá? Porque se que você ser. fizer só um projeto só para ganhar o título de mestre, título de doutor, esqueça, isso não existe. Essa menina trabalha no IFPR e ela vai implantar Instituto lá Federal. Então, no ano que vem. É bem bacana. E agora o que tenho trabalhado, estudado muito é inteligência artificial. Sim. Então, nós estamos fazendo diversos estudos para o uso da inteligência artificial para auxiliar no processo de educação também. O problema é que as pessoas estão fazendo uso da IA de uma maneira, podemos dizer assim, preguiçosa. errada. Preguiçosa. E por quê? As pessoas estão esquecendo de um detalhe muito importante, professor Rodrigo. O detalhe de pensar. Sim. Elas estão simplesmente copiando e colando. É. Eu chego para transferindo para a inteligência artificial. Isso. Eu chego para os alunos e falo assim, ó, eu sou totalmente a favor que se use IA. Claro. Totalmente a favor. Só que eu não quero que você seja um cara que faça Ctrl-C, Ctrl-V. Porque na vida, você não vai poder ser um Ctrl-C, Ctrl-V. É. Você vai ter que realmente saber aplicar. Porque na vida, se tem uma IA que faz só no Ctrl-C, Ctrl-V, não precisa de você. Exatamente, já está substituindo. Já então, foi embora. Esse que é o diferencial. Então, por isso que trabalhos, né, que o professor Rodrigo realiza, o próprio o PPGen, né, que Sim, faz essa... PPGen faz isso direto. Faz esse tipo de trabalho também, é muito importante. Só que nós precisamos de um pouco mais de divulgação desses projetos, professor. Certo? E, inclusive, onde assim, teríamos que pegar e tentar transformar esses projetos em ativos mesmo, para o benefício que eles foram projetados. Sim. Que sim. praticamente todos os projetos são para o benefício da sociedade. Certo? Só que quantos realmente são efetivados? Bom, acho que eu tenho sorte, porque a maior parte, eu diria, mais de 80% dos meus projetos são utilizados em sala de aula. Por alguém. O professor aqui, sabe o que é isso aqui, por pessoal? Alguém. Aplauso em livros, tá? Só para... Para ver os últimos aí. O da Meg é o júri simulado que ela usa no Esse é Uninter. excepcional. O da Juliana é esse negócio que ela vai aplicar no IFPR. Quem veio antes... Aí tem uma outra menina, Ai, caramba, esqueci o nome dela agora. Que ela fez... assim, se tiver chovendo, o que o professor de educação física faz? Ela desenvolveu uma aula no Instagram para o professor de educação física quando a quadra estiver sendo usada. Tá chovendo, tem ensaio, uma coisa assim. Tem uma outra menina que desenvolveu sabe o paranismo? Aquele movimento... Sim. Então, ela fez o paranismo no Instagram. No Instagram? Com os alunos. Olha essa. Uma outra fez o... Manet, toda a história desses caras, né? Do movimento inteiro também no Instagram. Então, assim, tem umas coisas muito legais. Assim, todos... A maioria, pelo menos 80%, são aplicados. Então, mas nem que seja numa sala de aula. O que é o bacana de tudo isso, professor? Tecnologia. Claro. Aplicada, né? Isso. E quando a gente fala em tecnologia, muitas pessoas pensam só na tecnologia digital. Não. Que esse é outro ponto do PPGTE, né? Então, mas olha que bacana, né, que você pode utilizar-se de tecnologias, podemos dizer assim, analógicas. Claro. Certo? E por que a gente fala isso, né? Que as pessoas esquecem que o próprio giz, o próprio lápis são tecnologias. O próprio língua papel portuguesa? É uma tecnologia. A língua portuguesa é uma tecnologia? Sim, e tudo. Então, o que a gente tem que pensar em termos, vamos dizer assim, de processos, de projetos, de resultados educacionais? Nós temos que pensar a seguinte situação. Nós vamos aplicar isso em algum lugar? É lógico. Nós podemos usar a inteligência... Porque uma crítica que fazem, né? A inteligência artificial consome muita energia. Sim, consome. Tá? E daí? Tá, e a própria computação quântica vai consumir muita energia. Mas daí eu falo o seguinte, olha que bacana. Um computador quântico consegue realizar em minutos o que demoraria décadas para ser calculado. Sim. Ele vai consumir muita energia naquele minuto? Vai. Tá? Mas se eu for fazer o consumo dessas décadas todas que todos os computadores precisariam para fazer isso, não seria maior do que esse consumo ali? Então, o que nós temos que começar a discutir, professor, é entender as tecnologias, entender a inteligência artificial, entender os benefícios, entender os malefícios. O próprio dispositivo móvel, quantos problemas que ele acabou trazendo e quantos benefícios que ele acabou trazendo. Por incrível que pareça, um celular serve até para fazer ligação telefônica, só para lembrar, viu, professor? De vez em quando até dá para fazer ligação telefônica. Mas normalmente já não atendo. Hoje em dia nós temos um computador em nossas mãos.
podemos transformar ele numa estação de trabalho. Um celular qualquer é muito melhor do que todo o equipamento da Apollo, que foi até a Lua. Não, e não precisa chegar longe. O computador que foi que levou a Apollo para a Lua, ele tinha que ser resetado durante o caminho, porque não tinha como armazenar os dados para continuar os cálculos a partir do resultado que tinha ali. Que ele não tinha memória suficiente para poder calcular aquela trajetória. Pensa bem no risco que as pessoas estavam correndo com isso, professor. E estão aí, né? Então aí. E hoje nós pegamos nosso celular, assistimos um vídeo, vemos uma notícia e utilizamos a inteligência artificial e pensamos, mas essa coisa é muito banal. Tem certeza? Pois é. Olha essa comunicação que nós estamos tendo aqui, professor. Sim. Tá? A possibilidade de estarmos falando ao vivo ou uma gravação, de repente, para as pessoas poderem ficar assistindo depois. E em qualquer momento. E hoje nós podemos, em cada segundo do nosso vídeo, colocar dados ali direto, para eles poderem ser interpretados. Inclusive a legenda. Inclusive legenda em Libras. Em Libras, exatamente, no próprio vídeo. Então, olha, e o que nós entendemos de tudo isso? Simplesmente vemos. Porque acabamos... Não, é coisa comum. Tá? Utilizamos... nós vamos... antigamente a gente ligava a televisão. Eu me lembro quando chegou a primeira televisão colorida. Antes da TV colorida, professor, a gente usava aquelas faixas coloridas na frente da tela. A televisão era preta e branca, pessoal. Isso é muito cinza, legal. Né? Escalas de cinza ali. E para ficar colorida, a gente colocava um plástico na frente assim, que tinha... Tipo um papel celofane. Tipo um papel celofane colorido na frente para ficar colorida a televisão. Tanto que a Copa de 70 ela foi colorida aqui no Brasil. Foi colorida. Né? Ou verde, ou amarela, ou vermelho. Então tinha essa condição. E mesmo que foi gravado colorida a Copa de 70. Foi gravado colorida, certo? Mas não... Só que não era transmitida as cores. Não era transmitida. A primeira transmissão a cores que teve no Brasil foi do Jornal da Globo. E eu me lembro até hoje que um tio meu tinha comprado aquela televisão, custou uma fortuna. E ele estava levando na casa dos parentes para mostrar a televisão colorida nas 8 horas da noite, que era o Jornal Nacional, que naquela época era às 8 horas da noite mesmo. E passando TV, aquela cor assim, aquela cor muito forte, sabe? Carregada ali, o RGB não sabiam totalmente ainda. fortão ali. E era só o Jornal Nacional e pronto, não tinha mais nada. Então, são questões muito bacanas da evolução da tecnologia. E eu fui um cara que tive a oportunidade de acompanhar toda essa evolução tecnológica, podemos dizer assim, desde os escovador de bits que nós éramos na época, né, até hoje a pré-computação quântica. Né? Eu lembro o TK-85 do meu pai, TK-80. TK-80. Né? Depois ele teve 85. E o meu pai comprou em parceria com outros 3 colegas. Então eu ficava uma semana na casa de cada um. Aí meu pai chegava do trabalho, saía do trabalho às 6, chegava no trabalho e ficava digitando em Basic um programinha. Aí o programinha era assim, era um jogo para eu e minha irmã jogar. Eram dois quadradinhos, aí colocava assim, 2 mais 2. Se eu ou a minha irmã colocasse 4, o quadradinho ficava parado. Mas se eu colocasse 5, ele andava. Até bater, até explodir, errava. Até bater e falar, acabou. E era um sucesso absoluto, não era? E daí quando eu desligava da tomada, perdia tudo. Perdia tudo, sim. Não tinha como armazenar. Não gravava? Não gravava? Então, isso eu passei muito por isso. Por isso que eu descobri aquela diferença do hardware e do software. Comecei dessa maneira. Mas a evolução, e é bacana porque você trabalhava com programação de baixo nível, né? Tipo Assembly, C++, e outras linguagens de programação. COBOL, né? O COBOL não era de baixo nível. Não? Né? O COBOL, Pascal, isso aí era programação já de... médio nível. Que era mais de comercial, né? Que você desenvolvia sistema. E é tão interessante esse negócio de COBOL que até hoje grandes empresas utilizam o COBOL. Os bancos, né? Isso, os bancos principalmente. E tanto é que quando houve aquele bug do milênio também foi uma questão interessante, né? Que quando foi desenvolvido o computador, ele só colocava o ano com 2 dígitos. Então, quando chegou no ano de 1999, quando virou o ano, ficaria 00. E então, agora? quando fosse fazer cálculo, automaticamente esse 00 daria problema. Foi esse o bug. Aí virava 1900 e não 2000. Daí ficava 1900, voltava então ali. Então, os programadores na época ganharam muito dinheiro, que eles tiveram que reenquadrar os números, os códigos, tudo, para que trabalhassem com 4 dígitos em vez de 2. Ou que entendesse que aquele 00 queria dizer 2000 e não... Isso, mas daí já era muito mais complicado. Você tinha que fazer uma lógica muito complexa, fazer análise e tudo mais. Então, foi mais fácil trabalhar na reestruturação daí das falaram bases de dados com 4 dígitos. Né? Eu me lembro falando que as bases nucleares iam explodir,
que ia acabar o mundo. Sim, Não, calma. sim. calma. Foram, como dizer assim, situações que... Sempre aquela situação de criar o Alarmismo, pânico. né? É mais ou menos o seguinte, pessoal. Estão falando que a IA vai substituir o homem. Vai substituir, sim. Alguns vai. Algumas questões repetitivas, com certeza. Tudo que for repetitivo vai ser substituído pela máquina. Ponto. Não tem como. Tá? Agora, onde que está o diferencial das pessoas? Entender como que funcionam as ferramentas e saber dominá-las. Sim. Tá? Porque a partir do momento que as pessoas dominam a tecnologia, elas vão fazer diferença. E é isso que as pessoas não entenderam ainda. Eu tive a oportunidade de conhecer grandes pessoas nesse eventos de tecnologia, programadores fantásticos. Diversas pessoas passaram pelas minhas mãos e acabaram indo trabalhar na Índia, no Canadá, na Austrália, na Inglaterra. Sim. E volta meio um outro louco aparece aí e me convida para participar de um jantar com eles. Mas assim, é meio complicado às vezes de atender, porque a nossa agenda de aulas é sempre Sim. carregada, mas à medida, quando eu posso, eu tenho o maior prazer de estar com eles, né? Porque acabaram saindo de um centro, né, para poder, de repente, se transformar em alguém importante em alguma área, né? Então, isso que é bacana de você ver esse resultado. O papel do professor é algo muito importante, viu, professor Rodrigo? E a responsabilidade que nós temos é muito grande. Opa! Porque, olha que interessante, né? Nós trabalhamos com educação à distância e trabalhamos com um número significativo de alunos. Sim, sim. E nós não temos, às vezes, a menor ideia do que está acontecendo com um determinado aluno. Mas sabe que mesmo do aluno presencial a gente não tem. Também, né? Eu dou aula pro direito lá, né? E tinha um aluno, faz aí uns 8 anos, eu estava dando aula pro aluno, e ele veio me oferecer bombom para comprar. Eu falei, não, cara, não... Tá, me dá um bombom aí, mas eu... Ele tinha ganhado um sapato aquele dia, porque ele não tinha dinheiro para comprar sapato. Olha só que interessante. E ele estava fazendo direito, cara. Porque a mãe dele era faxineira na Uninter, e eu não sei como, rolou uma bolsa, então ele estava fazendo de graça, né? Sim. Ele tinha uma bolsa da Uninter para fazer, ele não tinha dinheiro para comprar sapato. E ele tá lá fazendo o curso, ele se formou, agora é advogado. Pô, isso é muito legal, né? Não, olha, as pessoas falam, né? Mas o Pickler é um cara que 2,10 metros de altura. E 2,10 metros de largura também. De largura também. Mas o que ele tem de tamanho, tem de coração. Tá? Então, é um cara fantástico. Você olha para ele e pensa que ele é um cara, assim, inassociável, nem nada, mas muito pelo contrário, cara. Um cara assim que ele é muito... Talvez por ele ser muito inteligente, tá? Você, quando está conversando com ele, parece que ele não está prestando atenção em você. Eu não sei, eu nunca conversei com ele. Mas, pelo contrário, eu me lembro de algumas reuniões que ele participava, assim, ele só estava assim pro lado, às vezes olhando o celular, tudo mais, assim, daí o pessoal... E daí? Não, nós vamos fazer assim. Cara, impressionante. Uma pessoa, assim, fantástica, como pessoa, Sim. como gestor e como, vou dizer assim, empreendedor. Ah, claro. Para ter uma instituição como essa... Para sair do nada, né? Sair do nada e ter uma instituição como essa, ele é um cara muito arrojado, ele é corajoso mesmo, ele é corajoso mesmo. E tá aí, graças a Deus, temos a Uninter atendendo, inclusive, as pessoas com necessidades. Pois é. Tá? Não só necessidades de utilização de equipamentos, questões de pessoas... Não, mas às vezes é pessoa que não tem dinheiro mesmo. Às vezes tem necessidade, como é o caso desse aluno. Então, a gente vê ali uma demonstração realmente da preocupação com a educação. Tanto é que ele ganhou uma honraria esses dias aí da Prefeitura Municipal, como educador também. Então, é bacana. E se a gente não sabe aqui em Curitiba o que está acontecendo com o aluno, imagina lá, sei lá, no Pará, que é bem longe, no Acre. Isso. Tá lá longe, tá muito longe da gente. Fisicamente, geograficamente longe. E a tecnologia traz ele para a proximidade. Um detalhe, né, bacana, que também outra questão que eu argumento é que a tecnologia, ela aproxima aqueles que estão longe e afasta os que estão perto. Porque você vai, às vezes, num restaurante, você vê um monte de pessoas... Às vezes não, sempre. E todo mundo usando o celular e não conversando entre si. Às vezes está conversando com o cara na frente ali, pelo celular. E sabe o que eu acho muito interessante, meio triste? É casal. Você vai assim... Vai um casal jantar e tá o cara com o celular e a mulher com o celular também. Imagina. Tudo bem, às vezes está trabalhando. Mas... Mas vai trabalhar no jantar? Ei, mas tudo bem. Né? Eu acho que tem que ter uma separação ali. Eu chego aos finais de semana e eu deixo o celular no canto
Claro, E claro. tô ali com a minha esposa, ali, eu vou visitar. Ou se você vai ficar com o celular é pra brincar, né? Isso aí. Não é pra levar a sério. Não é pra levar... Não é pra... Mas assim, criança, isso tá muito sério, né? Tanto Sim. que eu tô fazendo um trabalho, tem 4 alunos meus que estão estudando crianças e uso de rede social, ou criança e uso de celular. Fora os que já se formaram, né? É um tema importante, hein, professor? Não, demais, porque tá difícil, né? O nível de... Cara, a maioria das crianças, a maioria das crianças no Brasil ficam mais de 8 horas por dia no celular. Nossa. A maioria, acho que é Pensa aí. 60 e tantos %. Pensa bem, professor, é um volume muito grande. Eu vou sempre dizer, eu sou totalmente a favor do uso da tecnologia, mas do uso da tecnologia, não ser usado por ela. Isso. Porque é viciante. É viciante. A própria inteligência artificial é viciante. Sim. Porque você começa a fazer os prompts ali, começa a ter a resposta ali, vai tendo aquela famosa história da alucinação da internet, da IA. Porque a IA, ela, não é que ela alucina. Como é que funciona? Ela trabalha com dados e informação. E às vezes ela tem que inventar um. Tá, e ela sempre trabalha no pretérito. Porque ela busca os dados Sim. antigos que foram alimentados, foi treinado ali. E se você chega para ela, de repente, com algo assim totalmente novo, que de repente ela não tenha, ela quer deixar você feliz. Isso. E querendo deixar você feliz, ela vai trazer qualquer coisa para você. Agora, aquela coisa que ela está trazendo, tá certo? Então, esses dias eu estava falando com a Glaucia, com a professora Glaucia Sim, Brito, graças, que também foi minha veio, professora também. que também veio aqui e tal. E um aluno trouxe um artigo, alguém trouxe um artigo, não sei, não me lembro mais. E na hora que trouxe o artigo, tinha 3 livros dela, dos quais 2 não existiam. Ela fez, foi ela que escreveu. Ela sabe o nome dos livros que ela escreveu. Sim, sim. E tinham 2 livros ali com toda a referência bibliográfica. E nesses livros com referência bibliográfica, ela não escreveu. A IA surtou. A IA surtou e passou que aquele... é. Hoje em dia está melhor, viu, professor? A IA ela está começando Pode a ser. Isso faz um ano já, né? Que eu falei Sim, com ela. já está sobre bem isso. mais, vamos dizer assim, assertiva. Mas o papel nosso, eu falo papel nosso, não de professor só. Nós, de usuários de inteligência artificial, é de fazermos uma curadoria. Claro. E um detalhe, professor, eu Que já esse é vou o problema dando a dos dica. alunos, às vezes, que só copia e cola e não faz a curadoria. Isso, então. E eu já vou dando a dica o seguinte: você quer mexer com IA? Legal. Mas primeiro, saiba do assunto que você quer conversar com a IA. Claro, senão você não consegue. Por quê? A partir do momento que você sabe do assunto que você está conversando com a IA, você vai saber se aquele resultado está correto ou não. Você vai poder discutir com a inteligência artificial. Cara, porque é sensacional a inteligência artificial. Eu acho, assim, algo excepcional. A minha tese de doutorado, eu corrigi ela inteirinha com o uso da inteligência artificial, professor. Corrigiu o português, você tá dizendo? O português e pedir para ela pegar e passar algumas Das dicas normas. de construção de texto e também a parte de possíveis, vamos dizer assim, gaps que teriam na minha pesquisa. Tá? Eu aproveitei uns 12 a 15% desse material, Aham. mas me auxiliou. Sim. Tá? Porque eu sabia toda a tese, fui especulando. Eu não deixei que ela fizesse, não, isso aqui põe. Tal referência. E a referência ia verificar se era verdadeira. E naquela Afinal, era época- sua tese, você já tinha escrito aquilo tudo, Sim, né? exatamente. Então, Eu li a sua tese, lembra? exatamente. Então, a partir desse momento, eu consegui e ficou muito bom o trabalho. É. Tá? Porque Se ela você me usa ajudou como na correção. auxiliar, Eu como um também passei para copilot, né? professores de português para me auxiliarem na correção também, mesmo depois de ter passado pela inteligência artificial. E eles fizeram algumas correções, inclusive no português. Claro. Porque tinha algumas incoerências. E ainda assim, a hora que você abre ela, você acha um erro. Ah, não. Não vou nem falar isso aí. Não, isso aí A minha, cada vez que eu abro minha tese, por qualquer razão, não importa a página, tem um erro. Tá, professor, eu Impressionante. trabalhei muitos anos com diagramação. Sim. Sempre fazia diagramação de livros, de revistas e tudo mais. E eu sempre chegava e falava para os autores, vai passar erro. É, Não, já passei por tantos corretores, não sei o quê. Sim, vai passar erro. E passava. claro. Tá, eu cheguei a montar listas telefônicas, professor. Aham. Tá? E eu corrigia listas telefônicas. Eu tinha uma vista tão apurada, tá, que eu conseguia, principalmente na parte dos anunciantes, descobrindo que tinha um erro. Na hora que estava É montando. porque na parte das pessoas é difícil, né? Como é que você vai saber o nome Só quando da você pessoa? conhecia a pessoa. É, pois é. Tá? Então você fazia essa parte. E aparecia ali, mas pô, como é que você descobriu?
Por causa que o olho estava treinado com essa condição. E era muito bacana. E eu fazia leitura, inclusive, de ponta-cabeça direto, que eu também trabalhava com tipografia. Claro, lógico. Pessoal, trabalhar com tipografia é o seguinte: você pega, faz hoje, digita no computador, e sai, espaço, é tudo tranquilo. Tipografia e linotipia também. Tá? Você fazia colocando letra por letra, diz, as palavrinhas ali e arrumando o espaço com linhazinhas de metal, que aumentava ou diminuía o espaço. Então é uma coisa assim interessante. E você lia de ponta cabeça, porque ele fazia tipo um carimbão, né? Isso. Pegava e batia assim. Você colocava aqui, batia aqui, saía a folha. Cara, sabe, é muito bacana você ficar lembrando dessas tecnologias. Que, você deve ter visto lá, quando você vai lá na UTFPR, que você entra ali pelo... Não é pela 7 de setembro, pela Westfalen. Westfalen tem aquele museu tem aquele do museuzinho, é muito legal. É muito bacana. E por que é importante saber disso, né, dessas tecnologias? O meu primeiro HD tinha capacidade de 5 megas. 5 megas. 5 megas. 5 megas era 4 disquetes de 1.44 e eu estava faceiro. Custou quase uns $5 mil também. O HD na época. Era tudo caro na época. Qualquer computadorzinho era caro. Mas o dólar era pareado com o real. Também. Era pareado com o real. Era lógico, não tinha essa diferença tão grande como tem hoje. Eu me lembro que eu comprei um kit multimídia. Olha, que eram as duas caixinhas. Duas caixinhas com o leitor, apenas leitor, de CD. E o dólar, eu lembro que para o dólar custava 88 centavos. Então era mais barato em real do que em dólar. Bacana. Pena que durou pouco tempo. O meu primeiro gravador de CD, eu fui buscar ele no Paraguai. Claro. Tá? Eu paguei $950 nele. Primeiro gravador. E era gravável em 1x, uma vez. Isso, tá? Eu também. Era um e X. Qual que era o detalhe? Eu fui passar pela alfândega. Eles falaram que eu tinha que pagar uma taxa, tudo mais lá. Eu paguei equivalente a quase uns $400 de importação. Trouxe, então, $1.500 custou um gravador de CD. Um detalhe. Você colocava o gravador de CD aqui, ligando o computador, tudo mais. Se você fizesse assim na mesa, ó, pim! Já era. Estragava a gravação. Era algo eu tinha um da Philips. Vem até com um CD de brinde. CD virgem de brinde. Esse CD virgem de brinde, eu gravei um disco. Um disco de uma banda que eu gosto, do Memento Mori. Tá lá em casa até hoje, gravado. Teve sorte, e sabe funcionando. Por quê? Que boa parte dessas mídias ali, elas estragavam com o tempo depois, soltavam a película em cima, estragavam, você não conseguia mais ler. Então, são diversas questões que... E disso você vai aprendendo, né? Pensa bem, 1x. O meu primeiro modem, tá? Sabe de qual que era a velocidade? Era 5.600, né? Não, 56, 33... Não. 7, o meu primeiro foi 28.800. Não, quem é 28.800? O meu primeiro modem, ele tinha 1.2 de velocidade. Para eu transmitir uma... Não era para 1.2, ainda era o 600. 600K de velocidade. O 1.2 eu consegui 2 anos depois. Esse de 600K, para eu transmitir uma string, imagina você digitando caracteres, 255 caracteres. Tá? Demorava 6 horas. E você tinha que pedir, pelo amor de Deus, para que não caísse a conexão. Eu lembro que nesse de 28.800, que já é muito melhor... Sim. Eu tive um de 9.600. 9.600, depois 28.800, 56, daí banda larga. 112, daí virou depois a banda larga. Mas o meu era 9.600. Eu lembro que uma foto levava 2 horas para baixar. Uma foto. Parecia que estava imprimindo na tela. Bom, tava, né? Mas... Essa história de modem, vê como é que é a tecnologia. Eu e um amigo meu, o professor Sandro Felipe Haddad, também um cara genial, fantástico, também foi professor da Uninter durante o tempo do curso de administração, parceiraço de primeira linha também. Nós desenvolvemos na época que não existia arquivos compactados, tá? Nós precisávamos transmitir arquivo de uma empresa para outra ali, transmitir os dados, e nós criamos um algoritmo de quebrar o tamanho do arquivo e ficar transmitindo em pedaços que podiam ser colocados em disquete ou ser transmitido pela internet. Até o algoritmo chegava num ponto que tinha que ser gravado de 1 em 1K. Um pedacinho no finalzinho ali para pegar e chegar no final que você precisava. Então, essas tecnologias. Esse mesmo colega aí, ele tinha pensado na época em desenvolver uma espécie de rastreamento do veículo utilizando satélites. E ele levou esse projeto para as pessoas e ninguém deu bola. Hoje nós temos os GPS aí, tudo bem, mas são coisas que vão passando na frente da gente e a gente acaba perdendo a oportunidade de trabalhar. Então, olha só que
reviravoltas, né, professor? O que a nossa vida Pois é. nos permite. Daí depois a gente acaba conhecendo figurinhas que nem o professor Rodrigo aqui, que também nos auxiliou bastante na tese, para dizer. Ele... Não, bem pouco, hein? Não, mas eu já peguei e já ajudou. estava pronta, ajudou, né, bicho? Você sabe que teve participação ali. Ah, mas... Não, mas o que importa, professor Rodrigo, a gente tem que sempre lembrar de uma coisa. Não é o tamanho da representatividade do auxílio que a pessoa dá. É quanto que realmente aquela pessoa estava afim de ajudar. Entendeu? Esse mesmo, que é o ponto focal. Não, isso eu li. Então. E a sua tese... Putz, preciso desligar agora que eu estou vendo que já acabou o nosso tempo. Mas tudo bem. A sua tese, ela me fez perceber uma coisa genial para mim. Eu sentei e eu li a sua tese. Ponto. Sentei e comecei e terminei. No computador eu não consigo. Você me deu ela impressa. Eu dei impressa. No impresso eu consigo ler 2 vezes mais rápido que no computador. Olha só que interessante. É uma característica. Porque eu não canso. No impresso eu só leio. Né? Tava lendo, tava gostoso, texto bem escrito, tá, blá, blá. Você vai. O mesmo, se fosse o seu texto, igual. Mesmo, bem escrito, no computador ia levar 2 ou 3 dias. Olha só que interessante, né? E no impresso foi de uma vez. Eu fiz de propósito a impressão. É. Não, muito legal. Mas a gente precisa acabar. Porque já estourou o nosso tempo. Mas, pô, obrigado, Armando. Foi muito divertido. O tempo é uma honra voa. estar contigo aqui, professor. Sabe disso? O tempo voa quando a gente está se divertindo, né? Esse que é o problema. Com certeza. Volta e meia nós nos encontramos nas escadarias, nas ruas, exatamente. Na internet. E volta e meia ele vai precisar de alguma coisa de ajuda ele também. Eu vou estar à disposição dele, com certeza. Isso aí. Então, pessoal, é isso. Essas entrevistas são legais porque elas acabam quando nem deveriam acabar. Podia ficar 4 ou 5 horas falando aqui. Mas ela acabou. E a semana que vem a gente volta com outra pessoa legal, bacana, divertida para falar sobre educação e tecnologia. Até lá!